Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a la serie de encuentros virtuales que estamos organizando desde el grupo de investigadores en etapa de iniciación de la red de Micro Sudacua. Para quienes no nos conocen, este grupo está integrado principalmente por investigadores latinoamericanos que estamos comenzando con nuestras carreras científicas y estamos principalmente interesados o abocados en el estudio de la ecología microbiana en diferentes sistemas acuáticos del continente americano. Y bueno, dentro de este grupo es que se enmarca esta serie de seminarios virtuales que tiene como objetivo fortalecer el intercambio de conocimiento y colaboración dentro de América del Sur. En este tercer encuentro nos acompaña Mariana, y bueno, primero queremos agradecerle a Mariana por participar, y a Clara también por la organización de esta charla. Clara, si querés te dejo para que presentes a Mariana. Vale, gracias. Bueno, a Pauli también, con Pauli también estamos organizando la charla. Bueno, hoy tenemos la charla de Mariana Peso. Mariana es licenciada en Comunicación Social con especialización en Periodismo de la Universidad de Sao Paulo. Tiene una maestría y doctorado en Educación, especialización en Educación en Ciencias y Matemáticas de la Universidad Federal de Sao Carlos. Actualmente se desempeña como la primera directora del Instituto de Cultura Científica de la UFSCar. También ocupa el cargo de coordinadora ejecutiva del Laboratorio Abierto de Interactividad para la Diseminación de Conocimiento Científico y Tecnológico de la institución, que es el LABI, es un nombre popular. Y tiene experiencia en el campo de comunicación, con énfasis en periodismo y edición, y se ha dedicado principalmente a temas como comunicación social, educación, periodismo, comunicación institucional, comunicación pública de la ciencia, divulgación científica, cultura, educación para los medios de comunicación. Entonces creo que tiene la expertise para darnos la charla de hoy relacionada a divulgación científica. Muchas gracias, Mariana, por tu tiempo y puedes comenzar. Entonces, ¿quieres...? Eu parei de ouvir, claro. Sí, claro. Se muda. Não, desculpa, você acha melhor que a gente já retire o pôster, o flyer? Sim, melhor? Tá bom. Acho que sim. Uhum. Tá bom. Vou deixar de compartilhar um momento. Okay. Tá ótimo. Tá. Bom, boa tarde a todas as pessoas que estão conosco. Agradeço muito o convite feito pela Clara, né? Agradeço o Hugo por ter indicado meu nome. É sempre um prazer poder falar sobre divulgação científica, comunicação pública da ciência, e muito especialmente nesse espaço aqui, em que por duas razões principais, né? Por poder conversar com jovens pesquisadores e, pelo que eu vi, sobretudo pesquisadoras, que já no início das suas carreiras se interessam por esse tema, que a gente espera que cada vez mais se consolide como parte indispensável da atividade científica, o que não significa que todos os pesquisadores devem, eles, ser responsáveis por essa atividade. Eu depois falo com mais detalhes sobre isso. Claro, quanto mais gente falando sobre ciência, melhor. Mas eu entendo que essa é necessariamente uma parceria entre pesquisadores e equipes com outros profissionais especializados na atividade, seja de comunicação, de educação, mas que trabalhem, que tenham como sua principal atividade a comunicação pública da ciência. E também por estar num espaço de integração, de trabalho em rede na América Latina, na América do Sul. A gente sabe que o Brasil muitas vezes ainda, talvez inclusive pela questão, ou muito provavelmente também pela questão linguística,
que é também uma questão histórica, claro, né? Mas a gente ainda interage relativamente pouco, ou menos do que seria desejável com outros países da América do Sul. Então, muito bom que a gente reflita sobre comunicação pública da ciência nesse contexto também da rede, da integração entre os nossos países. Apesar, quando a Clara me faz o convite, e temos o título aqui, Gestão de Ferramentas Audiovisuais, eu conversei com Clara e também com Hugo, para entender um pouco a expectativa, porque eu acho que a minha maior... Eu conheço, venho liderando já há um tempo, principalmente o Lab, que tem uma atuação muito forte na parte de produção audiovisual, mas então tenho essa experiência, mas entendo que talvez a principal contribuição que eu poderia dar é falar, primeiramente, de uma forma mais ampla sobre divulgação científica, sobre por que fazer divulgação científica, os objetivos dessa atividade, para depois, então, a gente chegar um pouco mais à frente a falar mais especificamente de ferramentas audiovisuais, tá? Espero que, como pelo que eu percebi, a gente tem maioria aqui de falantes de espanhol, que a minha fala possa ser clara para vocês e, por favor, me interrompam a qualquer momento se eu estiver falando muito rápido ou se não entenderem algum ponto, que aí a gente pode repetir, vocês me ajudam com isso, inclusive. Bom, só Clara me apresentou, mas só um pouquinho para contar de onde eu falo sobre divulgação científica. Desde o início da minha carreira, eu trabalho nessa perspectiva da comunicação pública da ciência, isso já há mais de 20 anos. E acho interessante eu contar uma história que eu costumo repetir, por que eu decidi me especializar nessa área. Eu tinha ainda na faculdade de jornalismo amigos pesquisadores fazendo mestrado, doutorado, principalmente da área de medicina veterinária, e que tinham, eu percebia no bar, assim, com eles, né, conversando, um prazer muito grande neles, naquilo que eles faziam, na dimensão de se colocar questões e buscar a melhor forma de responder a essas questões. E eu queria entender por quê. Eu queria que eles compartilhassem comigo por que era tão interessante, por que eles gostavam tanto daquilo que eles faziam. Então, a gente conversava sobre ciência e, naquele momento, eu fui percebendo que eu queria... Primeiro, eu fui fazer jornalismo, em grande medida, porque eu queria saber coisas de várias áreas, eu não queria me especializar em uma única área, e queria contar histórias. E aí, quando eu tenho esse primeiro contato, então, com a pesquisa científica, eu pensei que eu queria contar história, eu queria compartilhar com mais pessoas aquele prazer ao qual eu tinha tido acesso, né? E aí começa, então, essa carreira. Paralelamente, sempre tive uma atividade de comunicação institucional. Eu, muito cedo, venho para a Universidade Federal de São Carlos, assumo como diretora de comunicação, então tenho todo um trabalho na comunicação institucional, mas, paralelamente, sempre trabalhei especificamente com a comunicação da ciência. E aí, em 2006, a partir de um encontro com um pesquisador da UFSCar, que é físico, a gente funda o Lab para trabalhar com divulgação científica, e desde então já há quase 20 anos, o Lab foi se consolidando. Hoje posso falar isso com tranquilidade, como um dos principais produtores de divulgação científica no Brasil, e não só produtor, a gente sempre se colocou como grupo de pesquisa também, então a gente reflete muito sobre essa nossa prática, a gente produz conhecimento, a gente realiza pesquisas, e à luz disso, inclusive, a própria prática foi se transformando muito. Então o Lab começou, e acho interessante relatar isso aqui, porque a gente vai falar, né, de ferramentas audiovisuais,
nem sempre o principal foco do Lab esteve nas ferramentas audiovisuais. Então, embora elas tenham sido importantes sempre como ferramentas, a gente começa com exposições interativas, daí vem o interativo nesse nome enorme do laboratório, que a gente trabalhava com arte eletrônica, só um minutinho. A Paula falou antes, está muito seco aqui em São Carlos, então eu começo a falar, começo a tossir. A gente fazia exposições interativas, então a gente tinha uma equipe ali que tinha artistas, então na época a gente trabalhava muito com interação arte e ciência. Depois a gente tinha uma revista eletrônica, então a gente também produzia textos bastante no começo. A gente tem uma fase em que a linguagem radiofônica, o rádio, se torna muito importante. A gente, inclusive, fez radionovelas de divulgação científica, fizemos 2 radionovelas. Na época não se falava em podcast, hoje em dia seriam podcasts narrativos, né? Mas a gente voltou lá para a história do rádio no Brasil, em que as radionovelas foram muito importantes, e fizemos, foi uma experiência muito interessante. Uma delas, inclusive, que os episódios ainda podem ser acessados, ganhou um prêmio, e é um trabalho que a gente se orgulha muito, e o rádio, depois eu fui ver vários estudos, principalmente de um grupo na Itália, que fala o quanto o áudio, sem a imagem, pode ser importante para a divulgação científica. E por quê? Porque muitas vezes você vai falar sobre conceitos ou ideias muito abstratas, em que ou você não vai ter a imagem que suporte aquilo, ou você, para construir uma imagem, você vai ter que produzir metáforas ou analogias que podem ir contra a compreensão daquele seu conceito, por ser um conceito muito abstrato. A imagem necessariamente tem que ser mais concreta, senão vai ser um borro. Você tem pintura abstrata, mas aí vai ser um borrão de tinta, alguma coisa assim. Então, que o áudio favorece a reflexão, favorece esse pensamento abstrato. Então, que sobretudo para quando você está falando, por exemplo, ou de uma ciência muito básica, ou de conceitos que envolvem muita matemática, e outras coisas que são mais abstratas, que talvez nas ciências biológicas sejam até mais raras, mas, sei lá, se você pensar em teoria ecológica, por exemplo, teorias ecológicas que são abstratas, de difícil compreensão, o áudio às vezes se presta melhor, inclusive, do que a imagem. E depois de uns anos para cá, acho que de uns 13, 14 anos para cá, a gente vai se especializando no vídeo, principalmente, eu acredito, por uma pressão das próprias redes sociais, que cada vez mais vão favorecendo, os algoritmos vão favorecendo a imagem, né? E a gente, então, vai montando uma equipe, vai experimentando várias linguagens para essa produção audiovisual. Então, isso para me apresentar, mas com isso já trago também, acho que um pouco de informação sobre a partir dessas nossas experiências. E aí, eu queria, para começar, fazer uma reflexão sobre por que comunicar ciência, por que a gente entende, inclusive, que essa atividade é não só necessária, mas importante, né? A gente sabe que, principalmente pós-pandemia, felizmente e infelizmente, a gente começa a ter uma maior valorização da atividade de divulgação científica e de comunicação pública da ciência. Felizmente, porque, claro, nós que trabalhamos há tantos anos com isso, queremos que cada vez mais pessoas se envolvam, que haja recursos para essas atividades, mas, infelizmente, porque essa valorização vem muito na esteira dos movimentos de desinformação, de negacionismo, de fake news. Mas eu sinto que essa valorização ela vem de uma maneira um pouco equivocada, no sentido de que agora todo mundo fala, tenho que divulgar, quero divulgar, preciso divulgar,
E isso se faz com vídeo, e o vídeo tem que ter menos que 3 minutos, senão ninguém assiste. E faz tudo isso antes de se perguntar por que quer divulgar, por que precisa divulgar e para quem quer divulgar, né? Isso eu acho que é um problema atual. Porque a gente pode querer divulgar ciência ou achar que tem que divulgar ciência, que tem que falar sobre ciência com o público ou em público, por vários motivos diferentes. E uns não excluem os outros. Então, primeiramente, isso inclusive na história da divulgação científica, quando se começa primeiro, inicialmente, não há uma distinção entre inicialmente que eu digo na história, né? Uma distinção entre fazer ciência e fazer divulgação científica. Quando a gente tem o começo da ciência moderna, o marco, por exemplo, da criação da Sociedade Britânica, né, da Royal Society de Ciência, a ciência ainda não estava tão especializada e, portanto, cientistas conversavam com outros atores sociais muito mais facilmente. Quando a ciência se especializa, a sua linguagem vai se tornando cada vez mais de difícil compreensão para o público não especializado e cada vez mais especializados em partes muito pequenas desse conhecimento. Eu, não faz muitos anos, percebi, por exemplo, que, para minha surpresa, que dentro das próprias ciências biológicas, por exemplo, às vezes quem é de uma área não consegue conversar muito com alguém que é de uma outra área, né? Já está tão especializado que essa conversa já se complica por causa da linguagem especializada. E quando isso acontece, as primeiras experiências de divulgação científica vão buscar, sobretudo, objetivos relacionados à própria ciência, seja para obtenção de recursos para essa ciência, né, recursos financeiros, um apoio da sociedade à destinação desses recursos, porque a gente sabe que não só no Brasil, mas principalmente no Brasil e na América do Sul, imagino que seja assim na maior parte dos outros países. Mas no mundo, quem financia a ciência é o dinheiro público, principalmente, né? Então, é preciso que haja apoio social à atividade científica para que haja dinheiro para a ciência. Mas também esse apoio no sentido de legitimidade da ciência como uma voz a ser ouvida na tomada de decisão no espaço público. Então, esses são objetivos relacionados à própria ciência e que, nesse momento de crise, primeiro de uma crise financeira e depois dessa crise da própria legitimidade do conhecimento científico, me parece que são os objetivos que ganham mais peso. E aí, sim, em prejuízo ou em detrimento de outros objetivos que são igualmente importantes. E que objetivos são esses? Tem um segundo objetivo que vai aparecer, principalmente a partir da Guerra Fria, que é o que a gente chama de despertar de vocações ou de identificação de talentos. Então, é você trazer crianças e jovens, e principalmente aquelas que eram entendidas como mais criativas ou mais inteligentes, mas também serão as de classes mais abastadas, né? Porque você tem aí um corte de desigualdade, trazer essas pessoas para as carreiras científicas no contexto da Guerra Fria, por conta da corrida espacial. Então, os Estados Unidos vai investir muito, não só na divulgação científica, mas no ensino de ciências, para ter cientistas formados que pudessem, então, colocar os Estados Unidos à frente da corrida espacial. E até hoje, esse é um objetivo relevante também, e que agora, no contexto brasileiro, volta a ser extremamente importante, porque a gente tem um afastamento dos jovens da universidade, da educação superior. A gente tem vagas sobrando, principalmente nesse pós-pandemia agora. Isso passa por um empobrecimento da população, sem dúvida, mas a universidade vai perdendo a sua atração como possibilidade de ascensão social, de melhora de vida. Então,
volta a ter importância esse objetivo de mostrar para esses futuros profissionais que a carreira científica é uma carreira possível, é uma carreira interessante. E, por fim, um terceiro conjunto de objetivos dizem respeito, de uma forma mais ampla, ao que eu chamo de cultura científica, que tem vários aspectos a serem considerados em relação a esse objetivo. Primeiro, o fato de que a gente entender que ciência é cultura. E o que isso significa várias coisas, eu não vou me aprofundar aqui, mas, dentre outras coisas, significa que nós vivemos em uma sociedade que é profundamente, não só marcada, mas em grande medida determinada pela ciência, pela técnica, pela tecnologia. E para que as pessoas possam participar integralmente dessa vida social, elas precisam ter acesso ao conhecimento científico. Caso contrário, a gente vai falar de aprofundamento de desigualdades, que a gente sabe que é o que acontece nos nossos países. As pessoas não podendo participar de decisões, da tomada de decisões, não só coletivamente, se a gente pensar em políticas públicas, mas inclusive na sua vida pessoal. E aí o exemplo da pandemia com... por exemplo, a opção ou não por tomar vacina, ou tomar ou não aqueles medicamentos que aqui no Brasil eram chamados de tratamento precoce, né? Cloroquina e outros que apareceram aí como tábuas de salvação, essas pessoas eram muito vulneráveis àqueles que buscavam produzir a desinformação com objetivos aí escusos, né, por razões ideológicas, políticas, tal. E essas pessoas muitas vezes foram chamadas de negacionistas quando elas, na verdade, elas estavam vulneráveis, elas estavam com medo, elas estavam, todos nós, né, estávamos. Então, se alguém oferece uma solução, por que não? Por que eu não vou desejar essa solução? É claro que eu quero um remédio para a Covid-19, né? E é claro que eu vou ter medo de uma vacina se alguém está me dizendo que ela oferece muitos riscos, que ainda não se sabe o suficiente. Então, tudo isso tem a ver com a gente entender, a gente defender que é preciso que, assim como todos nós temos a capacidade de apreciar, por exemplo, uma música, uma peça de teatro, então conseguimos interagir com a cultura humanística e com as artes, nós precisamos estar preparados e preparadas também para essa interação com essa cultura científica, e não estamos, né? Há também cultura científica, falar em cultura científica significa também falar que a gente defende, sim, uma cultura, uma sociedade que leve em consideração as evidências científicas nos seus processos de tomada de decisão. E, para isso, é preciso que mais pessoas compreendam essa ciência, essa cultura científica. Isso, porém, não pode ser feito, daí já é o ponto de vista que eu defendo, né, e tenho defendido muito, e nós defendemos no LAB, é um conjunto de pessoas que estudam, sobretudo, divulgação científica hoje, que defendem, que essa busca por uma cultura científica, no entanto, ela não pode ser autoritária, ela não pode ser cientificista. O que eu chamo de cientificista? É uma visão ingênua da ciência, e quase a gente pode dizer que positivista, da ciência como verdade, da ciência como única forma da gente buscar compreender o mundo. Sim, ela é uma forma muito poderosa, ela é uma forma muito útil, né? Ela é uma forma que nega dogmas, que está o tempo inteiro, que precisa o tempo inteiro desse debate, dessa argumentação, mas ela não é a única. As pessoas, a humanidade também busca compreender o mundo através da arte, através da religião, e a ciência não pode acontecer, ou o discurso sobre a ciência não pode acontecer
contra esses outros discursos, né? Visando o extermínio desses outros discursos ou dessas outras formas de compreender o mundo. Ela precisa, sim, não estamos falando de relativismo de forma alguma, não é qualquer opinião vale, não é nada disso. A gente reconhece esse poder transformador da ciência, essa especificidade da ciência, mas ela não pode ser essa ciência que extermina, que aniquila qualquer outra forma de saber. Então, cada vez mais se defende a necessidade de uma comunicação pública da ciência inclusiva, democrática, que de fato dialogue num sentido profundo da ideia de diálogo, né, de diferentes conversando para a transformação do mundo, para a transformação da sua realidade, mas ela precisa dialogar com esses outros saberes. Inclusive, porque pós-pandemia nós entendemos cada vez mais que essa falta de diálogo, esse autoritarismo anterior da divulgação científica, da ciência, que afastou muitas pessoas da possibilidade de compreensão da ciência e nos trouxe a essa situação de negação, de questionamento da legitimidade do conhecimento científico. Tá? Eu falei que eu não ia falar meia hora, já me estendi bastante aqui, então vou tentar passar para a parte mais objetiva agora, de falar do como divulgar ciência e, inclusive, das ferramentas audiovisuais, que é a curiosidade que motivou o convite para que eu estivesse aqui hoje. Então, esse como, ele pode se dar de várias formas, e a gente precisa lembrar das outras formas que não o vídeo e a rede social, né? Porque a gente valoriza muito, sobretudo, as redes sociais hoje, mas elas têm limitações importantes que eu já vou comentar. Mas a gente tem que lembrar que a divulgação científica se dá ou pode acontecer também presencialmente, cada vez menos a gente lembra das opções de atividades presenciais. Então, a gente tem ciência cidadã, a gente tem as feiras de ciências, a gente tem os centros e museus de ciências, a gente tem que, cada vez mais, eu acho, buscar essa possibilidade do encontro com as outras pessoas. Eu acho que a área de vocês específica favorece muito isso, né? De você estar ali com as pessoas, eventualmente numa paisagem interessante, mostrando aquilo que elas não podem ver, inclusive a olho nu, né? Então, eu acho que tudo isso E uma outra coisa que vários autores têm defendido, e que eu acho super interessante a gente pensar, a gente sempre quer trazer as pessoas até a ciência. Então, a gente quer que elas vão ao museu, à exposição, mas que é cada vez mais importante que a ciência vá até onde as pessoas já estão. Então, como é que a gente participa, por exemplo, de festas populares, até mesmo, eventualmente, de algumas reuniões religiosas, se for lá que as pessoas estão e que elas se sentem confortáveis. Claro, há uma série de controvérsias aí a serem resolvidas. Mas é essa ideia de que já existem lugares em que as pessoas vão para se encontrar, para conversar, para promover o desenvolvimento das suas comunidades. E a ciência precisa estar presente nesses espaços também, para além de tentar trazer as pessoas para o espaço da ciência, né? A gente faz essa divulgação científica também, não só pela comunicação direta, que a gente vai abordar em seguida, mas através da imprensa. Então, eu acho que falando aqui com vocês, jovens pesquisadoras e pesquisadores, eu destaco muito a importância de buscarem por exemplo, as unidades das suas universidades, dos seus institutos de pesquisa, responsáveis pela comunicação. Porque, em geral, elas já têm um procedimento de relacionamento com a imprensa e é muito poderoso você conseguir colocar notícias, colocar textos em grandes jornais, em grandes canais de televisão, né, grandes ou médios. Isso ainda tem um alcance muito maior do que qualquer rede social e, sobretudo, dos nossos minúsculos perfis, seja pessoais, seja do laboratório e até mesmo institucionais, né? E eu já vou falar um pouco sobre isso também, sobre esse baixo alcance
que nós temos nas redes sociais. Então, é muito importante, eu sei que muitas pessoas falam, mas a imprensa deturpa o que eu falo, a imprensa vai por erros na notícia, enfim, a gente tem essa atenção cientista-jornalista. Mas esses setores das universidades, pelo menos aqui a gente busca isso, em geral está preparado para tentar fazer essa interface e atender as demandas, necessidades, tanto de um lado dos pesquisadores, quanto da imprensa. Tá? A gente tem trabalhado com o que a gente chama de policy papers também, é entender que divulgação científica é também você buscar uma linguagem para entregar, por exemplo, para gestores públicos, para formuladores de políticas públicas, quais são as evidências científicas sobre aquele assunto, sobre o qual eles estão construindo políticas, tal. Então, não vou poder me aprofundar agora sobre isso, mas a gente esquece, às vezes, esse outro canal de comunicação com a sociedade, que é através do poder público, dos gestores públicos. E, por fim, então, pensando nesse contato com o que a gente chama de público em geral, né? Seja com crianças, jovens, enfim, com aqueles públicos que a gente escolher para os nossos produtos, hoje em dia tem sido muito valorizada a produção audiovisual e as redes sociais. Mas o que eu trago é principalmente, talvez seja um pouco frustrante, né? Mas eu estou numa fase profissional mesmo, com base em muitas evidências, que eu tenho cada vez menos recomendado que as fichas sejam todas colocadas nas redes sociais, que a gente aposte, que a gente acredite que são as redes sociais que vão fazer a gente alcançar mais pessoas. E por quê? Porque as mudanças mais recentes, quando o Lab começou, por exemplo, o Lab teve um percurso muito interessante nas redes sociais e principalmente no Facebook, porque o algoritmo naquele momento, os algoritmos favoreciam, você conseguia ter um alcance orgânico, ou seja, sem pagar, né, sem impulsionamento, relativamente significativo. Então, o Lab conseguiu, se você olhar os perfis do Lab hoje, não do Instagram, porque o Instagram já começou um pouco tarde e logo o algoritmo mudou e ficou difícil ter muitos seguidores. A gente tem bastante gente no nosso Instagram, mas principalmente o Facebook e o YouTube do Lab tem muita gente. Mas porque a gente cresceu nesse período anterior. Hoje, se você não impulsiona, se você não coloca dinheiro, você vai chegar em muito pouca gente. E não sei se vocês sabem, mas mesmo você falar, não, eu estou com 2.000 seguidores. Primeiro que 2.000 é baixo, né? Mas não, eu estou feliz com 2.000. O Instagram entrega cada postagem sua para de 2% a 5% desses seus 2.000 seguidores. Então, não adianta você ter os seguidores, porque a entrega é cada vez mais baixa. Esse entregador, no feed dele, na timeline dele, ele não vai ver o seu vídeo. Ele só vai ver se ele for lá entrar no seu perfil, tá? Mas na timeline dele só vai aparecer para, no máximo, 5% das pessoas. E a tendência, isso eu falo, a gente está participando agora, a gente está com uma consultoria de uma empresa muito boa nessa área de publicidade, e eles falam que a tendência é que isso piore cada vez mais. Isso vai... São espaços que estão sendo compreendidos como espaços de publicidade, né? E que, portanto, você vai ter que pagar para ter espaço. Então, isso posto, o que eu recomendo é que a gente gaste menos energia criando vários perfis, cada laboratório tem o seu, tal. Tudo bem, quer ter? Não tem problema em ter. Mas eu apostaria as fichas, e aí vocês têm um tesouro nas mãos, que é a rede, em alguns poucos perfis, ou, por exemplo, um perfil da rede, em que você concentre os seus esforços e também em produzir conteúdo para colocar nos perfis institucionais das suas universidades, que já tem daí um alcance maior, né? Porque esses perfis pequenos,
o alcance deles vai ser cada vez menor, tá? Bom, e aí vocês podem me falar, bom, mas qual é a alternativa a isso? Eu vejo que para quem quer trabalhar com vídeo, a primeira coisa é o seguinte, a gente também tem que pensar, vídeo ficou muito na moda, as ferramentas hoje em dia são muito fáceis, a gente faz vídeo com o nosso celular, a gente edita e tal. Mas eu defendo que a gente, quando eu falava lá no começo, que eu entendo a divulgação científica como uma atividade que deve se profissionalizar, que deve envolver profissionais na área, porque eu acho que a gente tem que buscar produtos muito bem acabados. Eu acho que há uma certa arrogância da ciência, às vezes, e de alguns cientistas, de falar, é tão interessante aquilo que eu faço, é tão importante, que mesmo se eu fizer uma coisa mais ou menos, meio caseira, vou desenhar alguma coisa ali com a minha mão mesmo, fazer um filminho mais ou menos, um vídeo mais ou menos, as pessoas vão assistir, vão se interessar, o que não é verdade. A gente tem aí um mar de vídeos, um mar de informação, a gente sabe disso. E para que as pessoas prestem atenção, a primeira coisa é que aquele vídeo ele tem que ser bem feito, ele tem que ser bonito. Depois a gente vai falar de linguagem, de tema, tal. Mas tema também, né? A gente sabe que se a gente é sensacionalista, por exemplo, a gente consegue audiência. Não é isso que eu estou recomendando de forma alguma, mas o tema também é importante. Então, eu acho que são dois cuidados que a gente tem que tomar. Um é isso, de não achar que só porque é ciência as pessoas vão prestar atenção. Não, tem que ser bonito. E a outra coisa é essa questão do tema, ou da linguagem, né? A gente também, às vezes, fala, não, eu vou falar, sei lá, não sei na área de vocês, mas pega um micro-organismo, um nome esquisitíssimo, um fenômeno e tal, mas é tão interessante, eu gosto tanto, claro que as pessoas vão prestar atenção. Não, a gente tem que tentar buscar o que a sociedade está falando hoje, o que as pessoas estão precisando, inclusive, o que meu público, daquilo que eu estudo, como fazer isso que eu estudo, conversar com aquilo que a pessoa quer saber, precisa saber, com os problemas que ela está enfrentando na vida dela, ou que ela pode vir a enfrentar, se a gente pensar, por exemplo, em perda de biodiversidade, em mudanças climáticas, em poluição, coisas do tipo. Então, eu acho que a gente tem que ter esses dois cuidados. E aí, isso posto, o que eu tenho acreditado muito em apostar hoje em dia, para além dessa operação em rede que eu falei, a gente ganha muita força quando a gente opera em rede, é tentar fazer coisas bonitas, bem feitas, bem acabadas, que a gente possa estabelecer parcerias, por exemplo, com aqueles meios de comunicação já estabelecidos que eu falava antes, né? A gente conseguir visibilidade para essa nossa produção audiovisual por outros meios que não as redes sociais. Então, eu vou dar aqui o exemplo do próprio projeto que a gente está desenvolvendo aqui na UFSCar, em parceria com um laboratório que é coordenado pelo Hugo. Quando a gente sentou lá no começo do projeto, a gente já sabia que a gente ia trabalhar juntos com divulgação científica, mas a gente sentou, bom, o que a gente vai fazer? E, dentre outras coisas, a gente optou por produzir 3 vídeos que são de animação, né, falando sobre micro-organismos marinhos, fitoplâncton, sobretudo. Só que a gente pegou os temas para pensar esses episódios daquilo que aqui no Brasil é a recomendação para o currículo das escolas. Então, professores estarão buscando conteúdos sobre esses assuntos na internet, porque eles precisam disso para as suas aulas, né? Então, essa foi uma primeira escolha importante de fazer algo que a gente sabia que os professores iam buscar e fazer com uma qualidade tal que a gente possa, por exemplo, procurar uma emissora de TV e oferecer para essa emissora esse conteúdo. E se isso der certo, a gente vai ter uma parceria, vai veicular e vai chegar a muito mais pessoas.
Ou não, a gente não tem a possibilidade de conversar com uma televisão. Mas você pode levar, por exemplo, às escolas, pode levar até o seu público aquele conteúdo, e não só pelas redes sociais. Eu acho que a gente precisa parar de apoiar. Acho não, isso eu tenho certeza. Se a gente continuar achando que as redes sociais vão resolver o problema, elas não vão. E cada vez menos elas vão, porque a gente não vai conseguir a visibilidade, por exemplo, de um youtuber famoso, de um influencer. Isso é exceção, tá? Agora, como que a gente persegue isso? Como que a gente tenta ser um influencer famoso, por exemplo? Tem algumas coisas que são importantes. A gente já percebe que a identificação do público com pessoas favorece a visibilidade dos vídeos. Então, se na equipe, por exemplo, para começar, se você quer falar com jovens, em geral é interessante você colocar pessoas mais jovens para falar com eles, entendeu? Você está falando não só, tá? Porque a figura do pesquisador, e aí talvez a figura até da pessoa mais velha, vai gerar confiança, vai uma série de coisas. Mas a gente precisa de personagem, para ter essas coisas que se tornam virais, que acabam atraindo mais pessoas, o personagem é muito importante. Se vocês pensarem nesses youtubers com milhares, milhões de seguidores, eles têm ali um carisma, eles têm uma personalidade, eles têm uma identidade, eles têm coisas que os transformam em personagens com os quais as pessoas se identificam. Então, isso é algo, por exemplo, a perseguir. Outra coisa são as escolhas temáticas, como eu já tinha colocado antes. Então, tentar se relacionar com o cotidiano das pessoas. Uma outra coisa que a gente sempre faz é aproveitar o que a gente chama de efemérides, eu não sei se essa palavra existe em espanhol, mas são aquelas datas, né? Dia do Meio Ambiente, Dia Internacional da Mulher, dia de qualquer coisa, você cria um conteúdo que dialoga com aquela data, porque nesses momentos a chance desse seu conteúdo encontrar visibilidade é maior também. Já são quase 3 horas, 4, né? Então, vou parar por aqui. Falei pouco de cuidados com linguagem e tal, mas acho que a gente pode agora conversar o tempo que vocês tiverem restante. Da minha parte, eu não tenho pressa de sair já, tá? Só para vocês saberem, mas o tempo que vocês acharem razoável aí, a gente pode conversar um pouquinho mais. Bom, Mariana, muito obrigada. Ficou ótima. Muito obrigada por tudo, tua palestra. Assim, é bom ver todo mundo agora. Ver a cara de todo mundo. Hugo, querer falar alguma coisa? Sim, boa tarde. Queria agradecer primeiro a Mariana pela palestra, falar a todos da importância do tema, né? Super importante, super relevante. Eu tinha, deixa eu ver como é que baixa a mão aqui. Eu tinha duas reflexões e uma pergunta depois para a Mariana. A primeira reflexão que eu li, já não sei quem escreveu isso daqui, mas li em algum lado e que me marcou muito, que é quando houve toda aquela questão da Covid, né? A sociedade, principalmente os políticos, pediam fatos científicos, né? Queriam fatos científicos para alimentar suas políticas, mas a ciência é um processo. Que nem a Mariana falou, não é um fato acabado, a coisa vai mudando ao longo do tempo, é uma visão do mundo que vai evoluindo, né? Então, às vezes, isso cria uma dificuldade adicional para comunicar a ciência, né? Porque as pessoas acreditam e acham que aquilo é verdade mesmo, mas, na verdade, é verdade hoje e amanhã já não é. Então, é um pouquinho complicado. A segunda reflexão tem a ver com uma coisa que me preocupa com a ciência, que é a especialização. A ciência cresceu muito em número de pesquisadores, em número de publicações, mas também se especializou muito
e se fragmentou muito. Hoje os artigos são são coisas muito pequenas e muito especializadas. Há 20, 30 anos atrás, um artigo era ali quase uma tese de doutorado para fazer um artigo completo, uma monografia, né? Os artigos eram mais longos e de assuntos mais abrangentes. Então a gente vem notando essa especialização que também dificulta muito a comunicação. E a própria comunicação se tornou fragmentada também, né? O Twitter lá com os caracteres, com o limite de caracteres, é muito fragmentado também, né? Então, essas são as reflexões. Não sei se a Mariana tem alguma coisa para comentar sobre isso. E a última, que era mais a pergunta mesmo, nessa busca por viralizar, né? Que hoje a gente, quando pensa em comunicação, quer viralizar nas redes. Né? Como é que isso interfere? Você falou, né, que ciência é cultura. Como é que isso vira cultura? Uma coisa que é tão esporádica, que dura ali 2 dias e depois some. Isso permeia a cultura mesmo ou é só um evento que acontece e depois desaparece? Qual a sua opinião? Se a gente deve mesmo buscar viralizar, no fundo é isso. Eu agradeço as reflexões, Hugo, porque você vai me dar a oportunidade de falar de 2 pontos importantíssimos que eu acabei não comentando. O que você coloca é essencial. A gente, se eu for defender uma receita de boa comunicação pública da ciência, é abordar processo e é promover contextualização. Por quê? Se eu não me engano, foi o próprio Bruno Latour que falou, eu ouvi isso recentemente a gente conversou semana passada com uma pesquisadora da USP, foi uma conversa muito legal, em que ela falava justamente sobre essa distância entre essa ideia de ciência acabada e a ciência como processo. E aí ela falou, e eu acho que foi o Bruno Latour que falou, se os cientistas falassem sobre o que eles realmente fazem, já era um avanço imenso. Por quê? Porque a ciência que a gente aprende na escola é essa ciência acabada, né? É essa ciência dos fatos científicos. E aí, geralmente, a divulgação científica também trabalha com a ciência acabada, a gente fala em mitologia de resultados, né? É como se só se produzissem, só existisse resultados na ciência. Só que aí, quando chega uma Covid-19, a ciência como processo e como incerteza e como probabilidade e como provisoriedade é escancarada para a sociedade. E aí causa desconfiança, né? Porque, a vida inteira me falaram que a ciência produzia fatos, que a ciência produzia certezas, que a ciência produzia verdades. Então, que história é essa de probabilidade agora? Que história é essa de ainda não sei? Que história é essa de erro, de paper retratado? Peraí, mentiram para mim, tem alguma coisa errada, né? Então, que sirva de aprendizado, que daqui para frente a gente tem que falar de processo. A gente tem que mostrar ciência como atividade humana, sujeita a interesses, sujeita a erros. A gente tem que falar que a revisão é da natureza da própria ciência, que a provisoriedade do que a gente sabe hoje é da natureza da ciência, não é uma falha da ciência, é o que a ciência é, e é daí que vem o seu poder, inclusive. Ou a gente fala sobre isso, ou na próxima pandemia, ou pior, não precisamos falar de próxima pandemia, é só falar de mudanças climáticas. Ou a gente muda isso, ou a gente não vai enfrentar isso que está aí na nossa porta, que é esse desastre todo. Então, isso é fundamental. E a contextualização, eu acho, a gente fala muito que divulgação científica não é tradução, é interpretação. Justamente por causa disso, a gente tem que pegar, é um outro discurso, e esse discurso tem que buscar contextualizar mais, e contextualizar tanto internamente, então, essa ciência salame, né, com esses artigos que pegam um pedacinho, não vale muito a pena a gente falar sobre isso. Se a gente pudesse falar sobre todos os artigos, ótimo, mas como a gente tem que escolher,
é sempre bom não falar só sobre aquele pedacinho, mostrar por que aquilo é importante num conjunto de conhecimentos. Então, essa é a contextualização interna. E a contextualização externa, que é como que isso vai se inserir no mundo, num problema real, né? Como que isso se relaciona, como eu falava antes, com o cotidiano das pessoas. Então, a boa divulgação científica, e boa no sentido, inclusive, de a gente conseguir algum resultado melhor do que a gente conseguiu até agora, precisa perseguir esses aspectos. E isso vai me ajudar a responder a pergunta, porque isso muitas vezes é o que dificulta a viralização. É muito fácil viralizar para quem não tem compromisso com essa qualidade do conhecimento. Então, eu não acho que é pela viralização, justamente, que a gente vai resolver essa questão da cultura científica. Mas a gente vai resolver isso por essa redundância, né? Por estar falando em vários... Para ter cultura científica, a gente precisa de política pública, tá? A gente precisa de financiamento que vai garantir a perenidade disso, que vai garantir que esses conteúdos cheguem, para além do ensino de ciências, tá? Estou falando só de comunicação aqui, mas que chegue, por exemplo, em meios de comunicação que já atingem mais pessoas, né? Que muitos grupos façam divulgação científica, porque é isso também. Eu não vejo problema, e sempre falei isso, o pessoal do laboratório, quando o vídeo tem, sei lá, 1000 visualizações, eles acham pouco. Eu falo, como assim pouco, gente? Se 1000 pessoas viram de fato isso, eu estou felicíssima. Se 100 pessoas viram, eu estou felicíssima, né? Mas, para além disso, então, assim, quanto mais gente fazendo, mais 100 pessoas atingidas você vai ter, e aí vai ter um conjunto grande. Mas isso tudo posto, Hugo, de vez em quando, se a gente puder viralizar, é bom. Porque aí você... Na verdade, é só uma isca, né? É só um momento em que você atrai visibilidade para si, para os seus canais, para aquele tema. Então, ali, você viralizou, quem sabe, desse conjunto grande de pessoas que você atingiu naquele momento, uma pequena parte permaneça com você, permaneça interessada naquele assunto e tal. Então, às vezes, é bom, e eu acho que a gente pode, por exemplo, uma coisa que eu pretendo fazer em breve, é buscar esses divulgadores que já têm esse público considerável e tentar inserir conteúdos que a gente tem interesse, tanto os divulgadores que já são divulgadores de ciência, a gente tentar colocar mais ali o conhecimento científico de fronteira, porque em geral eles trabalham mais com curiosidades científicas, né, ou conceitos, e não com o conhecimento científico na fronteira, mas também pessoas que já têm muito alcance em outra... Quando eu falava antes, por exemplo, de ir nas festas populares, de ir aos espaços religiosos, o ambiente virtual é a mesma coisa. Vamos buscar aqueles espaços que já têm visibilidade e ver se a gente consegue fazer algum tipo de parceria e aparecer também nesses espaços. Porque é importante, né? Você ter visibilidade é importante. Mas não é o que eu sempre coloquei para todos os meios de comunicação universitários, inclusive. É diferente dos veículos comerciais que vivem do Ibope, né? Vivem dessa visibilidade. A visibilidade não pode ser nosso objetivo primeiro, porque senão a gente só vai a gente vai ser sensacionalista, a gente só vai divulgar aquilo que a gente acha que as pessoas querem saber, e aí isso joga contra justamente o objetivo de fortalecimento da cultura científica, né? Agora, quando dá para ter visibilidade, aí, sem dúvida, ela é ruim, ela nunca é, né? Ela só não pode ser o nosso objetivo primeiro. Bien. Luz, ¿cómo estás? ¿Quieres tener la mano levantada? Ahí está. Hola, ¿se escucha? Sí. Sí, bien. Puedo hablar en castellano, ¿me entienden? Bueno, Vicky sí. Cualquier cosa, Vos me traducimos. traducís, Pau. Dale. Bueno, yo vengo a preguntar o a plantear una situación que por ahí, bueno, la veo más, seguramente ustedes allá tienen los mismos problemas, con las problemáticas ambientales, que suele haber discursos, entre muchas comillas, científicos o dichos por científicos que por ahí no son expertos en el área, pero defienden ciertos sistemas
o extractivistas o contaminantes con un discurso científico, y por ahí personas que sí son más expertas y tienen un conocimiento mucho más profundo, usan sus redes sociales o sus formas de difundir sus discursos, por ahí en contra, no sé, de los agrotóxicos, y de repente se encuentran con discursos en los medios masivos, con personas que son científicas, que por ahí no son expertas en ese área en particular, que tiran por la borda el discurso ambientalista, digamos, o lo menosprecian, con un poder mucho más bancado desde las corporaciones y con una legitimidad mucho más pronunciada por parte de la sociedad, por el apoyo que tienen, por los medios de comunicación, por los políticos. Entonces ahí los discursos de los que no son famosos o no están bancados por corporaciones o atentan contra estas corporaciones, terminan siendo silenciados. Entonces es como muy difícil por ahí difundir. Entiendo lo de la presencialidad y bueno, generalmente esos discursos sí pegan en lo que son las asambleas ambientalistas, en los pueblos, donde mismo tenemos un montón de casos de gente que ha participado desde su expertise científica colaborando con las personas que son las más afectadas, pero en el momento de la comunicación masiva hay un problema ahí. Y no sé, es como muy difícil de difundir ese tipo de ciencia o ese conocimiento. Eu acho que duas coisas, Luz. Primeiro, tem relação com o que eu falava antes, da forma como nós falamos sobre ciência. A gente fala da ciência como, muitas vezes, né, essa divulgação científica mais comum, que ela é neutra, que ela não é sujeita aos... Quando a gente quer valorizar a ciência, a gente valoriza os cientistas, né? Os cientistas são ótimos, acredite nos cientistas, tal. E aí, como você coloca, a gente torna muito difícil criticar esses cientistas que estão embasando esse discurso motivado ou bancado pelas grandes corporações, por exemplo. Então, o que a gente tem que parar de falar dessa forma de ciência e cientistas. Na pandemia a gente viu isso também, né? Eu não sei como foi nos outros países, mas aqui no Brasil a gente tinha médicos e cientistas indo para a mídia defender que não era para vacinar, porque a vacinação era perigosa e tal. Só que a gente ensinou as pessoas o tempo inteiro para confiar nos cientistas. Como que agora você vai falar, não confia nesse, porque esse, né? Então, aí tem uma parte do problema tá aí. A outra coisa, mais objetivamente daí falando, o que eu defendo, que a gente... Porque aí você tá falando agora de desinformação intencionalmente provocada, né? Que são os casos, a gente teve a indústria do cigarro, agora a gente tem essa questão das grandes corporações, sobretudo do petróleo, né, dos combustíveis fósseis, no caso das mudanças climáticas. Aí, o que eu entendo que a gente só vai combater com o nosso discurso, a gente tem que fazer, a gente tem que tentar, a gente tem que buscar visibilidade, mas só isso não vai ser suficiente. A gente precisa de regulação das mídias, é isso que eu defendo, sobretudo das redes sociais, das big techs, né? Aqui no Brasil a gente está nesse momento numa discussão sobre regulação das redes sociais, porque é isso, essas plataformas elas precisam ser punidas por amplificar esse tipo de discurso. E hoje em dia é o contrário, hoje em dia elas favorecem esse discurso, seja porque ele é pago, justamente, né? Seja porque ele gera conflito. E tudo que gera... Isso é algo que eu não falei antes. Tudo que gera conflito nas redes sociais hoje, os algoritmos entendem como engajamento e favorecem. Então, essa polarização que a gente vive, ela é fruto disso, ela é alimentada por essas redes. Se você publica algo ali que não gera conflito, que só vai todo mundo lá falar, ai, que lindo, maravilhoso, aquilo vai ter muito menos visibilidade do que o conflito.
E geralmente esse conteúdo patrocinado, né, esse conteúdo que busca essa desinformação, ele age buscando o conflito, porque o conflito e a polarização e o discurso de ódio vão gerar engajamento. E isso a gente a gente não vai combater na mesma moeda. Não adianta a gente tentar ser como eles, tentar conseguir essa visibilidade, porque a gente não quer isso e a gente não tem dinheiro para isso. Então, aí, o que eu entendo é que a gente precisa de políticas públicas de regulação das mídias em geral, tá? Não só de redes sociais, mas hoje em dia, sobretudo da internet, que é onde esses discursos estão encontrando mais espaço. Emi, Sí, bueno, buenísima la charla, súper interesante este tema, muchas gracias. Y es algo súper clave, ¿no? Creo que la humanidad depende de esto. Y una cosa que quería comentar era lo último que estaba diciendo, que como no solo es importante promover la cultura científica, sino también atacar las causas de la anticultura científica. Y bueno, y eso es todo eso, empezar a regular todo eso.